Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Irmãos, Deus abençoe todos os que estão acompanhando novamente essa transmissão. Deus tenha dado a todos uma maravilhosa em nome de Jesus. Estamos aí alguns dias consecutivos, trabalhando de maneira. Pai do Senhor, irmão Francisco, Deus abençoe. Estamos alguns dias trabalhando dessa maneira, com as lives, as chamadas lives, e tem uma experiência para muitos, para mim, temos aprendido bastante coisa com a questão desse confinamento. E espero que de igual maneira para os irmãos também. Temos que aprender a boas coisas, de momentos difíceis. Só peço para os irmãos que estão mandando mensagens no WhatsApp, que se já estiverem online, que eu não vou estar atendendo o WhatsApp já por estar iniciando, tá bom? Então os convites são enviados, mas não exatamente para a gente trocar as informações, tá? Então já quero dar a paz do Senhor aí para Jaqueline, para o Kaique, para a Gabriela, a paz do Senhor para todos que estão entrando aí, Só não envie mensagens, por favor, pelo WhatsApp, porque nós já iniciamos e não vai ser possível estar atendendo, tá bom? Mas quero dar graças a Deus pela tua vida. Como eu tenho costumado dizer, você tem dado audiência não para mim, mas para a palavra de Deus. Você tem dado audiência para o Espírito Santo. E a audiência que eu digo também não é em questão de números, porque há os que fazem as lives aí para ganhar o dinheiro e há quem faz a live para lançar a rede, Então, quem tem que avaliar o propósito dessa live não sou eu. É você. Deus abençoe. Tua casa. Espero que você esteja sendo saciado, com a tua vida, através da palavra, por intermédio da minha vida, tá bom? Então eu vou soltar aí 3 hinos, e no tempo desses 3 hinos, você tem tempo aí para se organizar, para ir ao banheiro, para beber uma água, e logo após esses 3 hinos, nós vamos para Deus, tá bom? Enquanto os irmãos que estão para entrar com a gente aí também chegarem.
Celina. Amém. Paz aí para Luana, para Sara. Senhor Kátia, Deus abençoe. Hinos aí, dando um tempo para os irmãos estarem chegando e a gente já inicia a palavra, amém? Caso você assiste. Irmã Celina, irmã Kátia, irmã Elizabeth, irmã Daniela, irmã Andréia. Kaique, Francisco, os irmãos que já estão conosco aí. Daqui a pouco iniciaremos. Vai abrindo sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo 4. Nós vamos estar meditando em Efésios capítulo 4. Vamos ouvir apenas mais um hino. E logo após esse hino já estamos indo para a palavra. Também se quiser separar aí papel, caneta, para fazer as anotações, a gente também aguarda aí para você estar aí fazendo suas anotações, tá bom? E o seu estudo particular. Mais um hino e já vamos partir para a palavra.
pagar não é necessário. A casa que lá hei de ter e meu eternal vestuário, o céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei à cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado. Pai do Senhor, irmã Ellen. Deus abençoe. O céu, Dá o paz aí pro pastor livro é Sérgio. bonito, Já pega aí papelzinho e caneta. não hão de passar. Sepulcro jamais Senhor, irmã Silei. Deus abençoe. mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Mas astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Saudade das glórias hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor rodeado de grande esplendor. Maravilha! Mais uma vez a paz do Senhor a todos. Né, na outra live, alguns irmãos me mandaram mensagem perguntando dos hinos que eu coloquei aqui. Então, achei por bem hoje falar os hinos que eu coloquei. O cantor aqui é o Júnior. É o mesmo Júnior que canta aquele hino Soldado Ferido. Hein? O nome do primeiro hino que eu coloquei é Doce Nome de Jesus, que é hino da harpa. Povo Barulhento. E No Céu Não Entra Pecado, que é da harpa também, tá bom? Então, na última live, me mandaram uma mensagem perguntando de quem era o hino que eu havia colocado aí antes da ministração. Então, para os irmãos que se interessam pelos hinos que são colocados, já tá aí essa dica, tá bom? Volume tá tudo em ordem aí? Me dê um ok, me dê um negativo, se o volume tá falhando. Você que gosta de fazer anotações, pega aí seu lápis, sua caneta, seu papel e já vai preparando aí. Vou procurar ser bem claro nas palavras e eu vou trazer uma palavra hoje no livro de Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo 4. E vou estar aí trazendo, antes de tudo, sobre o tema principal de Efésios. Gosto dessa carta ter sido escrita,
Então eu acho muito bacana você fazer algumas anotações aí, né? Não é todo o conteúdo histórico inicial dela, mas são informações assim que para se situar no livro é interessante. Não é todo o conteúdo. Eu tenho todo o conteúdo, mas agora o tempo é curto. Mas as poucas informações que eu for passar aí, seria interessante você anotar, porque te ajuda a se situar no estudo bíblico. Não é o caso agora de um estudo bíblico, mas os irmãos que estão nos acompanhando nas lives, que não nos conhecia pregando antes, os que já conhecem a gente pregando já sabiam. Mas os irmãos que só nos viram pregando pela live, estão reparando que a maneira da gente pregar é bastante pedagógica, bem pausada, ativa. Interessante de Cristo, a igreja, todos que estão estudando, entender o que está sendo pregado. Não é uma live de bate-bola, né, de perguntas e respostas, mas que no caso deixa bastante, né, para a palavra venha cooperar para a vida espiritual, tá bom? 4, né? E vamos estar aí iniciando nosso estudo bíblico. Estudo não, perdão. Nossa mensagem da noite. Só peço mais uma vez para os irmãos me ajudarem. Me digam aí se o volume está ok. Se precisa alterar alguma coisa, né? Respondam para mim aí, por favor. Se os irmãos não responder, eu vou seguir. Para que não haja problema nenhum para os irmãos estarem ouvindo aí com clareza. Bom, ninguém respondeu sobre o volume, acredito eu que o volume deve estar bem. Efésios capítulo 4, onde eu vou ler, a partir do versículo 17, vai ser uma leitura e uma meditação, talvez um pouco extensa, mas bastante esclarecedora. O subtítulo do capítulo 4 e versículo 17, na minha Bíblia, fala sobre a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios, tá bom? Então, em suma, fala que a santidade de nós cristãos, ela é diferente da santidade de quem não é crente. Santidade e o comportamento do crente é diferente daquele de que não é crente. É isso que está falando. Mas também não está dizendo aqui que tudo que vai ser dito aqui, o que não é crente faz. Fazem o que vai estar sendo dito aí. E não deveria fazer. Então é o que o texto aí vai nos mostrar, tá bom? Efésios capítulo 4, mas como prometido, vou estar aqui falando sobre o principal tema do livro de Efésios. E diz aí que o tema principal desta carta, escrita pelo apóstolo Paulo, é o fato de que a igreja, né, é o corpo de Cristo. Isso está relatado no mesmo livro de Efésios, no seu capítulo 1, versículo 22 e 23. E no seu capítulo 2, versículo 15 e 16. Também, metaforicamente, Paulo falou da igreja como uma edificação da Cristo é a primeira. Isso também está registrado do versículo 20 ao 22. E comparou a igreja a uma esposa que logo se unirá a Cristo. Também está em Efésios 5, do 21 ao 33. Então, é a de que um corpo tem partes individuais que devem operar como uma unidade. Tem partes individuais que devem operar como uma unidade.
O plano de Deus é unir todos os crentes. Isso está dizendo em Efésios 1:10, tendo Cristo como cabeça. Efésios 1, 22 e 23. E a palavra aqui, quando fala todos os crentes, irmãos, é todos os que creem em Cristo como Salvador. A palavra crente aí é crer. É aqueles que creem em Cristo como único, suficiente Salvador de nossas vidas, correto? Aqueles que confessaram publicamente que só possuem Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, único e suficiente Deus da sua vida, bom? E o capítulo 4 aí, onde nós vamos estar meditando, repito, o título aqui fala que a santidade cristã é oposta ao costume. Bom? Versículo 17 em diante. Versículo 17 do capítulo 4 de Efésios. Eu digo isto e testifico. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que eles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Vamos parar aí um pouquinho. O conselho de Paulo aqui, e da parte de Paulo, um conselho, mas da parte de Deus, uma ordem. Ele sentimentos ou sentidos que antigamente conhecer a Cristo possuíam. O texto aqui, ele frisou, no versículo 18, frisou da seguinte maneira: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância neles, pela dureza do seu coração. A carta de Paulo aos Romanos, eu até citei esse título uma certa vez em uma das meninas, mas me vem à memória por ser uma referência ao que nós estamos lendo aqui. No seu capítulo 2, as normas do Antigo Testamento, elas não estão mais em vigor para as nossas vidas mediante a graça, aonde vivemos pela fé, aonde Cristo diz que o justo viverá pela fé. Então quem vive por ela vai ser justificado por ela. Mas não há possibilidade de ser justificado por ela, porque a lei é injustificável. Nós somos justos. Voltou. Deu uma caída na internet, já voltamos. Então dizíamos que é o seguinte, que os que ouvem, os que atentam à lei, eles não são justos diante de Deus, mas praticam a lei, hão de ser justificados. Agora, a lei do Espírito, Paulo cita também, né, sobre a lei do Espírito da vida no próprio livro de Romanos.
do Novo Testamento. A lei do Antigo Testamento e se justificam nela são injustificáveis. Porque a lei mosaica, ela simplesmente é justificativa. A única justificação que havia era quando o sacerdote matava um cordeiro ou qualquer outro animal, porque para cada tipo de pecado, o livro de Levíticos nos mostra tudo isso. Depois você lê Levíticos. E para cada tipo de pecado, um sacrifício diferente. Então por isso que era uma lei falha. Porque como é que poderia um sacerdote, homem, ser humano, justificar o pecado de pessoas com sangue, se ele tinha também que cuidar dele mesmo para que ele não pecasse? Cristo, como era irrepreensível, eu digo Cristo era enquanto em carne, ele sempre foi Deus, digo era, trazendo para o contexto de Cristo caminhando aqui. Cristo caminhou aqui irrepreensível e incorruptível e imutável, o mesmo caráter de Deus. Então ele foi justificado totalmente. A Bíblia nos mostra Jesus olhando para o céu na cruz, clamando a Deus e não havendo resposta, mas mostra os evangelhos por diversas vezes a voz do Pai bradando do alto: este é o meu filho, quem me compraze. Então o evangelho todinho Deus respondeu para Jesus. Pai do Senhor Fábio, Deus abençoe. Os evangelhos toda vez que Jesus orava, Deus respondia. E na cruz, no momento que ele mais precisava, Deus não respondeu. Mas por que não respondeu? Porque a Bíblia nos diz que os nossos pecados, que os pecados, na verdade, fazem divisão entre nós e Deus. O céu se torna divisão, nosso mesmo que o sobre Cristo não fosse dele, ele estava com pecado cravado nele. Então, por ter pecado nele, não ele tendo cometido, mas pecado nele, as vestes espirituais dele estavam manchadas de pecado. Então não havia possibilidade de Deus conversar com ele até que essas vestes espirituais fossem trocadas. É a mesma coisa com a gente. Se estivermos com as vestes espirituais em dia, não há nada que nos impeça de ter um acesso direto a Deus. Mas, se estivermos andando no pecado, os nossos pecados vão fazer divisão entre nós e Deus. E o versículo de número 14 diz aí, que é quando os gentios, que não têm lei, não têm regra, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Então, vamos dar um exemplo aí. Os cristãos, em particular, nós acreditávamos as regras, contexto de pessoas ou grupos que nós andávamos, que existia uma certa regra, né? Uma certa lei que não podia ser traspassada, não podia ser desobedecida. Para nós era certo aquilo, era algo que aquele grupo instituiu, nós aderimos àquilo. Existe uma regra interna, existe a Constituição, existe existe o regime interno da empresa. Então, existe a Constituição, existe, antes desse regime interno, trabalhistas, institucionais, mas depois vem essas leis trabalhistas, Ministério do Trabalho, e depois o regime interno dessa empresa. E eu que chego lá, particularmente, com algumas regras minhas particulares. Então, as minhas regras particulares, dependendo delas, elas não estão dentro desse contexto.
o emprego, o trabalho como exemplo, mas existem muitos outros exemplos. Então, se você vai ingressar em um determinado grupo de pessoas, uma organização religiosa, trabalhista, ou seja lá qual for, essa organização possui suas leis e suas regras. E dependendo da sua regra particular, da sua lei particular, ela não cabe. É a mesma coisa da lei que nós possuíamos quando não éramos cristãos. Existiam algumas coisas que nós fazíamos e alguns pensamentos que não cabem dentro do Evangelho. E é isso que nós estamos lendo. Volta lá para o capítulo 4 de Efésios, versículo... eu li o 17, 18 e 19. Então a ideia aí do que nós lemos é exatamente essa. E a costume que não cabe nova regra. 1 Coríntios capítulo 11. É o texto que fala aí, é o texto que fala da Santa Ceia. Mas tem ali um trecho ali que nos serve. Capítulo 11 de 1 Coríntios, no versículo 23, fala da celebração da ceia. E Paulo fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, a princípio, o que Paulo estava ensinando lá para os coríntios, que é onde nós estamos meditando, foi o que ele também recebeu. Em suma, nós não podemos... Então ele estava dando o que ele recebeu. Então ele disse: porque eu recebi do Senhor, foi de Deus que eu recebi o que também eu ensinei para vocês. Então ele não ensinou nada dele, porque ele sabia muito bem que segundo o próprio Paulo disse, as coisas, ele fez um catado de tudo que ele aprendeu lá no mundo. E ele considerou como esterco, como merda. Ele disse. Mas aí você fala assim: não, Douglas, eu, independente de tudo, tem coisa lá no mundo lá que foi de grande valia para minha vida também antes de eu ser crente. Eu acredito nisso. Mas Paulo estava falando não de questão profissional, até mesmo... mas ele estava falando de certos ensinamentos comparado com o ensinamento de Cristo que ele recebeu, os que ele havia recebido, que não era concernente à palavra de Deus, para ele, ó, é particular para ele, era como esterco. E ser algo como esterco, eu também posso pegar muita coisa que eu e considerar como esterco. Mas vamos trazer os benefícios do esterco também, de toda aquela porcaria que talvez nós vivemos no esterco, que nós enchemos o coração. A Bíblia coloca o coração muitas vezes, compara o coração com uma terra, correto? Comparando o coração com uma terra e trazendo todo esse esterco a qual Paulo disse, nós pegamos a terra que é o coração, preparamos essa terra, dissolvemos essa terra e aplicamos nela esterco. E aí conhecemos Jesus. Aí Jesus chega em nós, vê uma terra chamada coração, cheia de esterco, revolve essa terra, prepara esse coração e coloca uma semente chamada Evangelho. E essa semente germina, cresce, dá flores, dá fruto e grande é a vitória. Então, o esterco em si, que Paulo se referiu aos conhecimentos do passado e o que nós nos referimos também, alguns têm grande valia, porque foi de grande preparo para o coração receber a palavra de Deus e hoje nós estarmos aonde estamos, independente de como estamos. Somos de Cristo. Independente se somos duros de coração, Deus está trabalhando no nosso coração.
O importante é reconhecermos a dureza do nosso próprio coração e estarmos aplicados à oração para vencer essa dureza. E tudo mais que eu percebo e você percebe que nos atrapalha na presença de Deus. O importante é reconhecermos e estarmos batalhando em cima disso para que isso modifique. Não podemos observar algo que nos impede, algo que nós colocamos como empecilho em nós e levantamos um... Posso, eu não consigo, eu não. Derruba essa muralha em nome de Jesus e acredite que você pode tudo naquele que te fortalece. Porque coisas maiores do que tudo isso que você acha que não consegue, você já venceu. Não é essa mania, não é esse bloqueio, não é essa luta, e isso, aquilo, outro que vai fazer você parar, correto? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ele diz aqui, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é por vós. Fazer isto em memória de mim. E o corpo dele, como eu disse na última live, nada mais é, ou nada mais foi na cruz, do que a representação do véu sendo rasgado, nos dando livre acesso a Cristo Jesus. Certo? Agora vem o X da questão, ó, onde falávamos lá em a questão da purificação, sacrifício, da justificação. E o versículo 25 de 1 Coríntios, capítulo 11, diz, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, disse Cristo. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então o sangue de Jesus, a importância do sacrifício vicário de Cristo na cruz, é essa proposta dessa nova aliança. Uma proposta para a minha vida, uma proposta para a tua vida. Entendeu? Um plano melhor. Por que um plano melhor? Eu friso bem. Porque um plano, uma proposta foi dada pelo diabo no passado. E essa proposta ainda está patente na vida de muitos. Enganando. Né? Nós conhecemos, não vamos dar nome, vou usar o testemunho, né, de um irmão amigo nosso, que conversamos esses dias, e contou um testemunho para nós, né, do inimigo enfiando coisas na cabeça de uma certa parente, e ela acreditando e ele enganando, né? Posso usar um até mais patente, né? Enfim, nós temos que tomar muito cuidado para contar testemunhos. Vou contar um da minha parte que fica até melhor para as pessoas. Uma mulher que uma certa entidade falou para ela que se ela não parasse com determinado vício, ela iria morrer. Então ela morreu. Perdão, olha eu matando a mulher. Ela acreditou nele. Então, hoje ela não pratica mais o vício, ela está liberta daquele vício, não pratica mais o que fazia, não é crente, não crê em Cristo como Salvador, mas crê na entidade como salvadora dela. Por quê? Porque a entidade deu o óbvio para ela. O que essa entidade falou para ela, o médico fala, os parentes dentro da casa dela falam, que se ela não parar com tal coisa, né, vamos lá, bebida no caso, né, se ela não parar de beber, quem que não parar de beber demais, irmão, não vai morrer? Quem que não parar se não parar, não vai morrer de uma overdose, ou antes mesmo de uma overdose, vai dar diversos outros problemas, e você talvez nem morra de overdose, mas morra aí de um AVC, ou qualquer outra coisa, um infarto, uma insuficiência respiratória, ou sei lá o que pode acontecer. Então tudo que é demais na nossa vida, se a gente beber água demais, vira morrer. Então tudo que é demais faz mal. Isso é óbvio, é lógico. Agora, o inimigo ele usa de artifício para enganar, para escravizar. E é aí que você tem que abrir o olho.
Tem gente que acha que o reino espiritual não existe. Tem gente que acha que as igrejas brincam com esse negócio. Tem igreja que faz umas palhaçadas assim. Entendeu? A palavra do Senhor nos diz que a unção de Deus faz a diferença e quebra todo jugo. Você sabia que nessa ministração da palavra, no momento de eu ministrar a palavra, alguém que tiver demônio pode manifestar? Você sabia disso? Por causa de mim? Não. Por causa do poder da palavra. Por causa do poder da palavra. Se necessário for, fazemos sim nos cultos oração, não Salmo 21 fala que se eu elevar os meus olhos aos montes, o único socorro que eu tenho é o Senhor. Socorro bem presente. E Cristo sempre está. A presença dele é sempre patente, sempre presente. Se eu não estou sentindo, o problema está em mim, não está nele. Porque ele é sempre presente. Os pecados, repito, os pecados que cometemos fazem essa divisão. E nós acabamos não sentindo a presença dele. Ou quando nos deixamos levar pelas coisas, pelos barulhos, pelos problemas, somos sufocados por tudo isso e não percebemos as palavras dele, o toque dele e tudo mais que ele possa proporcionar, correto? Então o sangue de Jesus, voltando lá para Efésios, eita, caiu de novo, voltou. Repito, o sangue de Jesus é o suficiente. Já confessei Cristo como Salvador, então eu não preciso mais matar galinha. Não preciso mais matar galinha de Angola. Não preciso mais matar cabrito. Não preciso mais matar boi. Não precisa mais fazer saída de nada. O sangue de Jesus é o suficiente. Se teu pai de santo, se tua mãe de santo falou que se você sair fora, presta atenção, e vai. Se Jesus não te proteger, eu largo meu ministério. Amém? Voltemos para o texto. Versículo de número 20, do capítulo 4 de Efésios. Então aí, irmãos, ora por nós. Entenderam, né? Versículo 20 do capítulo 4 de Efésios. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Versículo 20. Aprendemos desse jeito sobre Jesus. A gente não precisa andar do jeito que a gente andava. Quando viemos para ele, aprendemos do jeito que ele quis. Eu não tenho a necessidade de fazer tudo de novo. Eu já sou liberto. Anota aí, Romanos capítulo 8, para você ler depois. Leia Romanos capítulo 8, tá bom? Depois a gente conversa, quem quiser, sobre Romanos capítulo 8. Versículo 21 aqui. Mas vou no 20 de novo. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele ouvido a Cristo, e se é que foi ensinado em Cristo. Como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojou do homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Vamos parar um pouquinho aqui, certo? Vou ler de novo. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado. Como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado,
do passado em nossas vidas, contra aquelas regras posta do passado, vos despojeis do velho homem, larga os costumes antigos, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A antiga criatura, o Douglas lá do passado, antes de Cristo, você aí antes de Jesus, nós fomos criados à base das regras do mundo. Mas nós agora em Cristo Jesus, nova criatura, fomos criados à base da justiça de Deus. Acabou. Vamos lá em Romanos 8? Quer ver? Romanos capítulo 8. Não ia para lá agora? A gente vai falando que Deus... Capítulo 8 de Romanos. Vou ler alguns versículos e eu vou citando, tá bom? Pai do Senhor Joyce, Deus abençoe. Estamos meditando no livro de Efésios, capítulo... E vamos fazer uma observação agora no capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos fala da nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Mas eu vou ler alguns poucos versículos. Versículo 1 fala assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para ninguém que está em Cristo. Se eu não estou em Cristo, só com aquela ideia de, eu creio em Deus, Deus está no meu coração, eu também. Beleza. Salvador? Não. Tem condenação sobre a tua vida. É o que o texto diz. Tá aqui, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de Santo, Espírito de vida, em Cristo Jesus, me da lei. Pronto, eu ia ler mais suficiente. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Acabou. Então, se eu não estou nessa lei do Espírito de vida, que é o Espírito Santo, que me livrou do pecado e da morte, eu ainda estou debaixo do aio, da lei, do passado. Acabou. Não tem massagem. Acabou. Então diz aqui o texto, ó. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade. Perdão, em verdadeira justiça e santidade. Verdadeira. A justiça do mundo não é como a justiça de Deus. A justiça do mundo era aquela... Vai anotando aí os capítulos, versículos para vocês estudarem. Ou depois vão lá no YouTube, na página do Missão Quará, ou aí mesmo na página do Missão Quará no Facebook. E aí vocês vão rever esse vídeo aí. Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5.
versículo 21 em diante, fala assim, ó. Mateus 5, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos? Foi dito aos antigos. Ouviste o que foi dito na antiga lei? Na lei que eles lá, e nas nossas leis particulares antigamente, ó. Não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Ó, não é para matar, mas se matar, nós vamos te julgar. Complicado. E o julgamento deles era o seguinte: você matou, dependendo do motivo que você matou, você era justificado, era a lei. Dependendo do motivo, eles te matavam. E tem gente ainda vivendo por isso. Tem um grupo aí no mundo que é assim. O caba mata, junta um grupo, pegam ele e põe aí pra sentar no banquinho. Por que você matou o cara? Matei por isso, isso, isso. Ah, meu, a gente não aceita desse jeito. Agora, se eles acharem que é justificável o motivo do cara ter matado o outro, o cara tá perdoado por eles. Olha aí. Isso é viável ainda? A lei de Cristo, a nossa lei, ó, vou ler de novo. Novas criaturas segundo Deus. Revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça. Isso que eu li em Mateus é verdadeira justiça e santidade? Vamos aí mais. Versículo 23. Perdão. Vamos no versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar... Peraí. Qualquer um que atentar numa mulher, qualquer mulher que atentar no homem para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com essa outra pessoa. A pessoa nem te viu na rua. Você está olhando e cobiçou. Olhou. Com cobiça, é o texto diz. O testamento era complicado, porque precisava ser pego. Aos olhos de Deus já estava, porque Deus já estava vendo. Mas se os homens não vissem, lembra lá de Maria Madalena? Esta senhora no ato. Mas há quanto tempo ela e o cara que estava com ela, que não apresentaram o cara, mas há quanto tempo já praticava? Só Deus sabe. Entendeu? Com Cristo já é diferente. Se olhar e cobiçar, já está em adultério. Se tanto para o homem como para a mulher. Vamos lá. No caso, igual eu falei no antigo, tinha que pegar. Então a pessoa continuava até alguém pegar. Aí pergunto de novo. Isso é verdadeira justiça e santidade? Vamos lá. Mais uma só para a gente terminar. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos? Versículo 33 de Mateus 5. Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Deus. Aqui está falando dos votos. Juro. Vou ler. Eu, porém, vos digo, Jesus, de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, nem pela terra, porque é o estrado, é o escabelo dos seus pés, é o descanso dos pés dele. E nem por Jerusalém, porque é a cidade santa, né? A cidade do grande. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é procedência maligna. Eu acho que tá bom. Entendeu? Então tudo isso
uma verdadeira justiça e santidade. A justiça e santidade é andar segundo os mandamentos de Cristo na nova aliança, no sangue de Jesus. Versículo 25 do capítulo 4 de Efésios. Para alguns irmãos que saiu do livro, para retornar, abre aí. Efésios 4 novamente, versículo 25, diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Acho que não precisa ir longe nisso, né? Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por que membros uns dos outros? Vai ver, tem um algo aqui em Efésios mesmo, ó. Quer ver? Efésios capítulo 1, versículo 22. Efésios 1, 22 diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é Cristo. Então, se Cristo é da igreja, a igreja é o 23 é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Então Cristo é o cabeça e nós, a igreja, somos um corpo, nós somos um só. O texto aí diz o quê, ó? Que nós lemos agora em Efésios 4, versículo 25. Espera aí. Molhar as palavras. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se somos membros uns dos outros, fazemos parte do mesmo corpo, correto? Então, um necessita do outro. Um necessita do outro. Versículo 26. Se um necessita um para o outro, consequentemente vai apertando mais a questão de um irmão para com o outro. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vamos conversar um pouquinho sobre esse versículo. Irá, se irritar sobremaneira, mas não pecar. Por que isso? O texto aqui está orientando eu e você a se irar? Não. O texto está dizendo o seguinte, que nós iramos. É possível se irar, isso é humano. Mas não permitir que mediante a ira, ou que esta ira nos leve a pecar. Nós estávamos minutos atrás aqui assistindo uma reportagem sobre esse caso aí da mãe que matou a jovenzinha aí. Qual é o nome da menininha? Não lembro, né? Mas a maioria aí tá acompanhando os noticiários. Uma mãe que matou a filha de quantos anos? Eu acho que de 1 ano, né? E a menina tinha deficiência, né? E a menina era deficiente. E aí assim, complicado ou matar uma pessoa, enfim, mas matar uma pessoa. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Pode parecer duro o que eu vou falar, mas você sabia que qualquer humano não, irmão, você tá doido? Eu não mataria ninguém. Pedro negaria Jesus. E Jesus disse que ele negaria por 3 vezes. Pedro arrancou uma espada lá no monte, arrancou a orelha do soldado. Eu acredito que ele não mirou na orelha.
O que eu quero dizer é o seguinte: ação, mas nos livrar de todo mal. E muitas vezes o mal que nós temos que pedir para Deus nos livrar é do mal que está dentro de nós. Muitas vezes o maior inimigo do homem não é os seres espirituais, mas é o próprio homem. O próprio ser humano, às vezes, é o seu maior inimigo. Voltamos. Perdão novamente, irmãos. Nos perdoe. Nos perdoa as falhas aí, tá bom? Nós voltemos aqui na questão da ira, tá bom? Nos perdoe em nome de Jesus. Versículo 26 do capítulo 4 de Efésios. Nós falávamos sobre a ira, né? De não deixarmos essa ira, né, nos levar a pecar. E falávamos aí da capacidade que o ser humano tem antes que a internet caísse. E a questão de não colocar o sol sobre a ira é a questão, irmão, do calor dessa ira. É bem melhor discutir o assunto depois que as coisas estiverem calma do que no momento dessa ira, dessa raiva. Porque aí é colocar o sol sobre essa ira. É o famoso colocar lenha na fogueira. Eu tenho o poder de cessar o problema, a discussão, ou eu tenho o poder de colocar lenha na fogueira. Então, colocar o sol sobre a ira é, em vez de parar para resolver depois com cabeça fria, é eu querer insistir em algo que vai dar mal. Então, pode tanto a pessoa que se irou fazer besteira, como a outra pessoa incentivar mais ainda a fazer a besteira. Normalmente, a pessoa culpada foi pega. Mas o que levou essa pessoa? Lembrando, não estou julgando, e estou usando também como a língua portuguesa fala como metonímia. Estou usando aí como algo hipotético, como exemplo apenas, né? Você entra num cômodo, vê um corpo, vê a pessoa com a faca na mão. Vixe, fulano matou. Mas, quando traz à tona o negócio mesmo, a pessoa que você viu às vezes com a faca na mão, ela entrou minutos antes no cômodo, antes de você, fez a besteira de pegar a faca e você entrou e já deduziu que o fulano que matou. Ou mesmo que tivesse matado, que não justifica, mas o que levou a matar? Acordou com esse desejo? E mesmo que acordou com esse desejo, esse negócio vem crescendo aqui dentro. Livro de Tiago, capítulo 1, fala do crescimento da vontade. Isso não vem da noite para o dia. Qualquer desejo bom ou desejo ruim, que é o caso ali, não vem da noite para o dia. Ele vai crescendo e o que fala em Tiago é isso, é um desejo ruim. Desejo para o pecado. O desejo não cresce, vai crescendo aos poucos. Um pouquinho de fermento vai levar massa. E quando vai ver, dá luz ao pecado. Entendeu? Então, a gente tem que estar de olho. Tem que estar orando e pedindo para Deus não deixar a gente se enganar. Para Deus revelar mesmo. Para Deus fazer a gente perceber. E às vezes o perigo mora ao lado. Versículo 27, capítulo 4. Não deis lugar ao diabo. Também não preciso ir longe nesse versículo. Versículo 28. Aquele que furtava, pegava escondidinho. Isso é furto. Furto, o que é furto, irmão? Segundo o dicionário,
como é que fala? É você tomar posse de um objeto alheio de forma sorrateira, sem que ninguém veja. Isso é furto. Roubo. Roubo é você subtrair algo de alguém de forma violenta, ou com arma de fogo, arma branca, ou simplesmente mediante a violência. Correto? Esse é o roubo. E aqui está falando aquele que furtava, aquele que pegava escondidinho as coisas, não furte mais. Tá bom? E não é só material não, tem muitas coisas que podem ser furtadas. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que te dá. Faça com as tuas mãos o que é bom. Esse negócio de furto Esse negócio de furtar é muito sério. Mesmo que você pegou... Sabe, vou dar um exemplo aqui. Alguém dentro de casa, vamos dar um exemplo dentro de casa. Você foi lá no quarto de algum parente aí da tua casa. Precisava de um álbum, qualquer coisa, eu não vou especificar não. Aí você, eu vou pegar aqui e vamos colocar dinheiro, vai. Eu vou pegar esse dinheiro aqui, fulano não tá, e sei lá, fulano não vai dar falta. Depois eu falo. Você chegar na pessoa depois e falar é uma coisa, mas você não falar e nunca mais entregar é furto. É muito complicado, irmãos. É muito abrangente esse assunto. De repente essa minha colocação aos ouvidos de alguns pode não haver nem concordância, e eu respeito. Então tentemos, né? A ordem aqui é que não saia uma palavra, né? Não necessariamente um palavrão, mas a famosa conversinha fiada, irmão. Tem gente que dá bom dia para cavalo. Não tem o que falar e ficar falando besteira. Entendeu? A palavra do Senhor diz que as más conversações, elas corrompem. Voltou, eita. Difícil hoje, mas Deus vai dar vitória. Dizia eu que as más conversações, bons costumes. Se eu não me engano, isso está em 1 Coríntios. Deixa eu confirmar aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, tá tudo indo bem. Aí começa uma conversinha fiada. E essa conversinha fiada muda todo o rumo do ambiente. Somente fofoca. Entendeu? Fofoca é um caso sério. Então vamos lá. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Essas atitudes que nos aconselhou a não fazer, tudo nada menos vai estar entristecendo ao nosso redor o Espírito Santo de Deus, que é mais importante ainda. Versículo 31, estou correndo um pouco, irmão, porque o horário já... Amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós e de vós também, particularmente, em nome de Jesus. Antes, sede uns para com os outros, misericordiosos, perdoai os outros, vos perdoou em Cristo Jesus. Então,
a santidade dos crentes em Cristo Jesus é diferente da santidade de quando éramos do mundo, porque era uma falsa santidade, tá bom? Essa foi a palavra que Deus nos deu essa noite. Me perdoe novamente as falhas aí no sinal, né? Mas a gente sabe que para ministrar certas coisas o impedimento é muito grande, né? A gente sabe que às vezes não é fácil a gente ministrar, né? Existem alguns levantes aí que tenta fazer com que pare, né? A proposta que Deus tem para nós. Mas nada vai parar, não, o agir de Deus para nossas vidas, tá bom? Né? Deus abençoe os irmãos. Eu havia convidado alguns irmãos para o culto na última live. Nós fizemos um culto aqui na segunda-feira. Foi uma bênção. E eu quero agradecer os que puderam vir e lamentar também pelos que queriam vir, né? E não foi possível. Deus vai criar outra situação. Quando formos fazer outro, estarei avisando aos irmãos para que a gente se alegrar junto em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus que Deus vai nos dar vitória. Será possível estarmos juntos nos alegrando em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Os irmãos podem estar deixando o nome aí, né, nos comentários depois, nomes para oração, para estarmos aí, né, ajudando os irmãos em oração, colocando esses nomes aqui no caderno de oração e está em nome de Jesus Cristo, né, nos unindo nesse mistério chamado oração, em nome de Jesus. Então, para frisar aí, nós vamos estar colocando essa mensagem, já vai automaticamente aí para o Facebook. Douglas Quarar, também na página do Facebook também, se você quiser. E lá para o a qual já estou abrindo aqui, né? Daqui a pouco também vai estar lá na página. A página está somando com esta mensagem de hoje. Deixa eu abrir aqui, né? Já está somando aí um razoável aí de lives que fizemos juntos, né? E acredito que, não pela quantidade, mas só para a gente, né, ter mais ou menos a noção aí de quando a gente começou, né? Tem sim aqui as datas, está vendo quando nós iniciamos. Nenhuma, e eu louvo a Deus pela tua vida. Mas ao todo, desde que iniciamos as lives, nós já temos aqui, ó, 1, 2, cadê? Eita. 2. Ixi, tá feio aqui o sinal. É o sinal, irmãos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que uma 7. 2, 3, 4, 5. Por aí, uma 7. 9, 10 com essa aqui. As 10 lives já. E depois você vai lá na página, né, do Missão Quará no YouTube, que tem lá algumas reflexões lá que foram antes dessas lives. Tem alguns títulos aqui que talvez te interessem, né? Uma delas tem como título: Senhor, não se esquece de mim. Que se chama A Aposta dos Sentimentos. Essa é muito bacana. Essa é muito bacana. Se os irmãos derem uma olhadinha lá, os irmãos vão gostar das reflexões que já estavam lá antes mesmo de iniciarmos, né, essas lives. Tem mais algumas aqui, ó. Vou falar rapidinho aqui algumas. O erro está no início, essa é muito boa. Tamanho GG. Camisa da alegria. Meu melhor amigo deu-me um soco. E a última que eu disse, que é a aposta dos sentimentos. E as
compartilhando. Repito, não coloque o nome aí do pessoal para oração nos comentários aí do Facebook, né, no vídeo, e a gente vai estar aí pegando esses nomes aí e está intercedendo em oração. Que Deus abençoe os irmãos, tenha uma maravilhosa noite ou um maravilhoso dia, né, dependendo do horário que cada um for assistir novamente esse vídeo, né? Compartilhe a página do YouTube, né? Principalmente a do YouTube, que está mais completa, né? E para que a gente, e a do Facebook também, para que a gente venha estar alcançando mais almas aí em nome de Jesus. Se organizando aí, alguns estamos em oração apenas para conseguir alguns utensílios aí para estarmos abrindo aí uma casa de oração, o Missão Coará. Estamos em oração, orando para que Deus prepare aí, né, financeiramente para aparelhagem de som, cadeiras, né? Para não falar que não temos nada, temos 3 cadeiras. Se você pode dar um glória por isso, né? É uma bênção. Mas vamos alcançar sim, né? Não a meta, que nós não colocamos metas, mas vamos alcançar sim, né? A importância que é necessária para adquirir, né, todo esse material para estarmos trabalhando aí. Enquanto isso, né, mesmo terminando continuidade ao trabalho. Pode ser que modifique os dias, mas nós vamos dar continuidade, amém? Que Deus abençoe os irmãos, né? E muito obrigado pela audiência que você deu ao Espírito Santo, tá bom? Muito obrigado pela audiência que você deu à palavra de Deus. Compartilhe o vídeo e compartilhe as páginas para a glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos e pela vida de todos os que de longe, Deus, também ouviram essa palavra. O Senhor venha nos abençoar e dar vitória, Deus, na vida espiritual e em todas as situações que temos passado. Fortalece-nos, Deus, neste momento e nos dá vitória mediante, Deus, a este plano perfeito que o Senhor tem proposto em nossas vidas, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre tua vida, tua casa. E todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Beto. Obrigado, Leonardo.